Cada manhã volves ao corpo que te suporta a temperança e recebes a menção do sol que te convida ao trabalho, a palavra do amigo que te induz à esperança, o apoio constante da natureza, o reencontro com os desafetos, para que aprendas a converter-os em laços de beleza e de harmonia, e, sobretudo, a graça e lutar por teu próprio aprimoramento, a fim de que o tempo te erga a vitória do bem. Desencorajar leve impulso do bem é o mesmo que sufocar a semente que, divina e multiplicada, será no caminho uma base de nosso pão. Chora, mas constrói o melhor teu alcance. Sofre, mas adianta-te no caminho. Todos somos processo de imensa legião de trabalhadores em nome do Cristo, com o dever de cooperar incessantemente para que a harmonia e a felicidade se ergam na terra, a benefício de todas as criaturas. Ainda assim, no contexto geral das atividades, às vezes de sacrifício, a que somos chamados, é indispensável compreender que podes e deves conquistar a tua própria paz, e que a tua própria paz depende exclusivamente de ti. Entretanto, existe a âncora que resiste a todas as ventanias da adversidade. Resguardando-te nessa defesa, não há desequilíbrio que te arraste fora do lugar e do dever que te compete. Apega-te a essa âncora e não temas, porque essa marra bendita ao alcance de todos é claramente Jesus Cristo. Por mais sofras, guarda a fé em Deus e segue adiante, no caminho que a vida te deu a trilhar. A própria natureza é um livro de confiança na providência divina. Jesus bendito, amigo de todas as horas, que essas advertências trazidas ao nosso coração, Senhor, possa calar fundo na nossa intimidade para todos os dias da nossa existência, enquanto ainda matriculados na greva terrestre. Nos abençoa divinamente e nos orienta nos trabalhos doutrinários da noite de hoje, para que os corações, Senhor, que aqui se fazem presente entre dois planos, possa verdadeiramente beber na tua fonte, esperar ao nosso companheiro irmão Altair, que usará na fala na noite de hoje, que possam os benfeitores amigos que aqui nos lameiam utilizar os recursos por eles aprendidos e estudados, incentivando as luzes saírem da tua boca a iluminar os nossos corações. Em teu nome, Senhor Jesus, ligado a esses espíritos amigos, que daremos por iniciar a nossa atividade doutrinária com votos de muita paz. Que assim seja. Passaremos ao nosso companheiro agora.
progresso. Como colocado para vocês, nesse mês de maio, nós estamos trabalhando com o livro de Espíritos, a parte 3, as leis morais. Tá? Então, nós vamos falar sobre a lei do progresso, pensando muito nessa ideia de diálogo sobre o progresso intelectual e progresso moral e a influência do Espiritismo no progresso da humanidade. O capítulo é bem vasto de questões, perguntas, e que nos leva a refletir sobre essa dimensão do progresso. Quando nós falamos de progresso, nós lembramos uma outra bandeira do Brasil, ordem e progresso que tem lá. Mas que ideia é essa? O Brasil foi tão influenciado pelas ideias positivistas, as mesmas que pensavam na época do aparecimento, do surgimento da mostra do Espiritismo para a gente, para o mundo. Mas que ideia de progresso é essa? Então, quando nós pensamos principalmente nessa relação de progresso, essa ideia de desenvolvimento intelectual e também moral. As leis, como nós estamos sabendo nesses dias, nós temos as leis naturais, ou as leis divinas, são essas 10 leis. Nós vamos estar falando exatamente ali da 7ª, que é a lei do progresso. Mas qual é a definição de progresso que nós estamos abordando? O conjunto das mudanças ocorridas no curso do tempo da evolução. Então, a primeira coisa a pensar, no curso do tempo da evolução, então o progresso é uma coisa natural e principalmente inexorável. Quer dizer, ela vai acontecer, ela vai se dar, quer queira, quer não, quer façamos movimentos muitas vezes que pareçam que não. O progresso é a aspiração pelo melhor, pelo bem. É a prova da existência em nós de um princípio superior que nos encaminha para destinos mais altos, que nos lança sempre para frente, nos domínios do pensamento e da consciência. O progresso é uma lei que se realiza independente da vontade do homem. Segundo o Espiritismo, o sentido de progresso abrange a ideia de perfeição e aperfeiçoamento. Então, essa lógica que nós estamos trabalhando, e que isso depende da nossa vontade, significa que todos nós iremos evoluir, iremos progredir. Mas parece que minha vida está estacionada, parece que eu estou dando para trás. Mas olha uma curva de experiência que você vai obtendo com cada dificuldade, com cada erro, com cada falha. Esse é o seu progresso. E que cada vez mais você vai ter noção de você mesmo. E aí, nós estamos falando individualmente, mas pensando como coletividade. Como coletividade, nós já falamos aqui no mês passado sobre a escala dos espíritos. Você lembra? As 3 ordens. A primeira ordem, os que já alcançaram a perfeição. A segunda ordem, o predomínio do espírito sobre a matéria, aquele espírito que tem dentro de si o desejo de fazer o bem. E a terceira ordem, o predomínio da matéria sobre o espírito, a propensão ao mal, a ignorância, prevalece muito o orgulho, o egoísmo e todas as paixões que lhe são consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem, apresentam ideias pouco elevadas. Então essas são as 3 ordens, mas que também se dividem em classes. Discutimos isso mês passado aqui. A primeira classe é a de puros, a segunda classe desse predomínio sobre a matéria, dos espíritos sobre a matéria. Então nós temos os espíritos superiores, prudentes, sábios e os benévolos. E na última classe, onde a matéria sim vai se impor sobre o espírito, nós temos os batedores e perturbadores, neutros, pseudo-sábios, levianos e impuros. No mês passado a gente conseguiu falar de cada grupo um pouquinho correndo. Mas assim, antes que a gente se pergunte onde a gente está nessa pirâmide, Emmanuel está num livro chamado Encontro Marcado, no
capítulo 4, revisão e ajuste, a psicografia do Chico, ele tem essa passagem que diz: não pretendas estar na posse de qualidades perfeitas, o que pressuporia haver chegado ainda hoje ao nível dos anjos. Todos somos, por enquanto, espíritos imperfeitos, dos quais é o motivo do trabalho que nos compete desenvolver e complementar. Então, logo aqui no início da doutrinária, já se coloca logo como imperfeito, pronto, que a gente não fica na dúvida de onde eu estou. E a gente já se reconhece em um determinado lugar. E isso é importante porque às vezes o nosso ego faz, poxa, mas logo assim, cara, já diz que eu sou imperfeito, eu estou exatamente naquele grupo onde a matéria se sobrepõe sobre o espírito. Sim. Nesse mundo que nós estamos vivendo, o ego, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a cupidez, essas coisas vão bater muito rápido, muito forte para a gente. Uma palavra dita aqui, por exemplo, pode magoar alguém, e de uma forma muito rápida. E isso fala exatamente da imperfeição que nós temos, muitas vezes, sobre o nosso intelecto e sobre a nossa moral. Então, essa fala sobre o progresso, ela vem dialogar com todos nós aqui, começa daqui para cima, que nos sentimos e estamos nessa condição de imperfeitos. O que não significa que essa nossa imperfeição não tem no nosso caminho a ideia de progresso. Estamos no caminho. Precisamos estar atentos sobre isso. Então, começando na pergunta 776 do Livro dos Espíritos, vocês vão ver toda essa discussão de progresso trazida. Principalmente nessa discussão sobre o estado natural e a lei natural. Lembra que nós estamos trabalhando no mês de maio com as leis naturais. Mas existe uma pergunta que Kardec faz sobre o estado natural. Ele pergunta: o estado natural e a lei natural são a mesma coisa? E a espiritualidade responde: não. O estado natural é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então, essa separação é importante pensar, porque o estado natural é aquele momento lá bem primitivo, do início da humanidade. Lá atrás, o estudo que nós devemos fazer, que a ciência nos comprova e nos mostra dos lados primeiros primatas, que lá pela ciência chama de Australopithecus, vai chamar depois de Homo sapiens, vai falar de toda aquela evolução do primeiro quadrinho que eu mostrei, logo na capa, aquela evolução humana que está posta. Esse estado natural, esse estado primário, lá bem no início, enquanto que lei natural são as leis divinas que, como já colocado aqui, elas estão na nossa consciência. Nós temos essas leis na nossa consciência. Nós nos damos conta e sabemos da existência dela. Como operá-las, aí vem todo o desafio. O estado natural é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. O homem, sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu melhoramento, não foi destinado a viver perpetualmente no estado natural, como não foi destinado a viver perpetualmente na infância. O estado natural é transitório e o homem o deixa pelo progresso e a civilização. A lei natural, pelo contrário, ela rege toda a condição humana e o homem progride na medida que melhor compreende e pratica essa lei. Então, da mesma forma que quando nós nascemos lá nesse 0 dia, esse nosso processo reencarnatório, nós vamos ter 1 dia, 2, 1 mês, 1 ano de vida, nós não regredimos para a infância. Isso significa que também nós não temos como imaginar uma regressão para o estado natural, ou aquele estado primitivo. Isso é natural, o processo que nós desenvolvemos, mas só que a lei natural, que vai reger essa condição humana, ela vai ensinar, principalmente quando nós compreendemos a nossa existência e o nosso fazer enquanto seres humanos. E aí nós não estamos falando nem de uma percepção de espírito encarnado, porque vamos imaginar os primitivos lá na caverna, lá nas florestas, vivendo, coletando, vivendo entre si,
e que estavam muitas vezes guerreando, matando um ao outro, e que depois vão compreender o porquê estar junto, porque eles precisavam ficar em bando, muitas vezes no primeiro momento pela ideia da sobrevivência, que os grandes animais não os atacassem, não os matassem. Mas de qualquer modo eles percebiam que o bando não era somente a proteção, o bando era o calor, o bando era o afeto, o bando era até mesmo a própria continuidade da espécie, mesmo que eles não tivessem noção disso. E isso porque estava na consciência dele a lei de sociedade. É outra lei muito interessante da gente perceber como naturalmente nós procuramos viver em sociedade. Então, essa lei do progresso, como eu falei, é inexorável. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem de atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Então, por mais que a gente possa pensar, poxa, tem alguém que não nos prende, ou muitas vezes eu acho que eu não compreendo porque eu estou nessa condição, imaginemos que nós estamos numa escala. E quando nós falamos nós já começamos a compreender a necessidade da reencarnação. A necessidade da reencarnação todo esse processo de crescimento e de evolução. Então, esse aqui é um foguete nosso da evolução que não dá ré. Não tem como dar ré. Esse é um foguete que vai para frente e muitas vezes ele pode ir com uma determinada velocidade, pode ir com um determinado ritmo, fazendo curvas, porque cada um tem o seu ritmo, a sua vida, o seu caminho. Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, ela nos coloca que dos automatismos primitivos, nas fases iniciais da busca da sensibilidade, o ser passou para os instintos básicos até alcançar a inteligência e a razão, que o projetarão em patamar de maior significado, quando a sua comunicação se fará mente a mente, adentrando-se a partir daí pelos campos vibratórios da intuição. Olha como é interessante que Joana nos traz para dizer que em determinado momento nós, no nosso comportamento, vivendo muito da ideia do automatismo primitivo, nós repetimos a vivência, assim como os macacos faziam, assim como os passarinhos faziam, num processo automático de repetição. Mas quando nós vamos na busca da sensibilidade, nós vamos nos dando conta que eu não precisava passar frio e que eu podia pegar a couraça de um animal e me cobrir. E eu vou trabalhando a minha sensibilidade, eu vou trabalhando nos instintos básicos, os instintos básicos de comer, de dormir, da sede, de viver. Isso vai passando para mim, eu vou me desenvolvendo até começar a alcançar a inteligência. Então, o estudo da antropologia mostra, por exemplo, que a primeira sociedade que vivia de uma forma com abundância, onde não passava fome, era exatamente aquele que a gente vê em filmes dos chamados nômades, que viviam caminhando pelas florestas no grupo. Por quê? Porque eles aprenderam pela inteligência onde tinha frutas num determinado período, onde tinha peixe num determinado período, e eles iam caminhando e passando por essas estações. E eles começaram a compreender a queda das folhas, eles começaram a compreender o rio secando. Eles poderiam dar nome ainda de estação do ano, eles poderiam dar nome de inverno, verão, mas eles compreendiam porque a inteligência e a razão já começavam a superar os seus instintos. E eles começavam a vivenciar esse progresso. E principalmente quando a comunicação se fará. Olha como é interessante Joana trazendo para a gente, desde lá de trás, a comunicação se dando de mente a mente e fortalecendo a intuição. Esses grupos já começavam a se ver, a se sentir e a se reconhecer. A lei do progresso, então, ela vai trazer 4 pressupostos para a gente, importante de pensar: a evolução contínua, o aprendizado e superação, desenvolvimento moral e livre-arbítrio. Na evolução, o Espiritismo vai trazer que a evolução é um processo constante e gradual,
onde os espíritos evoluem em direção à perfeição através das múltiplas reencarnações. Então, como ele está falando, naquela pirâmide ali, naquela escala, nós almejamos, e é natural, é um processo que, como colocado, é inevitável. Nós iremos ascender. E aí a ideia de imaginar que aqueles espíritos que estão lá no primeiro grupo já estiveram embaixo também. Essa é uma lógica que a gente precisa absorver nas nossas vidas. Esse aprendizado na nova encarnação, ele representa uma oportunidade de aprendizado, de crescimento pessoal e superação de desafios, levando os espíritos a níveis cada vez mais elevados de consciência. É claro que a nossa volta, muitas vezes nós vamos olhar e perceber pessoas que você fala, é o julgamento que a gente faz do outro, parece que ele não está evoluindo, mas olhamos também para a gente e começamos a pensar onde nós já estivemos. Porque se nós estamos falando de sociedades da barbárie, da sociedade de violência, da sociedade de escravidão, nós estivemos nela. E como muitas vezes é colocado, você sempre observa isso para a gente sempre tenta pensar que nós somos reis e rainhas, que nós tivemos postos elevados. Será mesmo que naquela sociedade com o número diminuto de reis, eu não era um vassalo, eu não era um empregado, eu não era alguém que cumpria as ordens do rei, e nós sabemos muitas vezes que eram ordens insanas. E essa evolução espiritual, ao desenvolvimento moral, ela não se limita ao intelecto, mas envolve também o desenvolvimento moral, com a depuração de sentimentos e a conquista de virtudes, como caridade, humildade e justiça. Então, determinadas questões que lá atrás nós poderíamos aceitar, esse desenvolvimento moral, ele vai passando por um processo que nós falarmos um para o outro, que não cabe mais isso, que isso não está mais no processo da sociedade. Por isso que quando a gente analisa as leis humanas, as pessoas pensam, mas as leis humanas mudam. Sim, porque a sociedade muda e evolui. As leis naturais não. Essas leis que estão na nossa consciência, elas são imputadas por essas leis divinas e elas já têm o próprio propósito de ser a evolução humana. E esse livre-arbítrio mostrando que o progresso ele não é imposto, ele é inexorável, mas ele não é imposto, mas depende do livre-arbítrio de cada indivíduo que escolhe os seus caminhos e é responsável por suas ações. Por isso que é complicado a gente olhar para o outro e querer julgar o outro. Cada um tem sua escolha. Né? Cada um tem sua escolha. Eu lembro que quando nós, mais jovens, estudando, eu tinha sábado e domingo, muitas vezes, eu ficava em casa estudando. Né? E meus colegas passavam para ir jogar bola, ir para a praia. E aí tinha a dimensão da escolha. E a gente tinha uma conversa, minha mãe conversava conosco, ela dizia, estude porque lá na frente você vai ter todo o seu tempo para jogar bola. E isso era muito interessante, porque minha mãe não analisava nesse aspecto, mas ela tinha uma visão de que eu tinha uma oportunidade agora, naquele momento, que era uma oportunidade de estudo, e que se eu perdesse essa oportunidade, lá na frente eu estaria preso a uma determinada situação. Qual era a situação? De não ter a escolaridade que eu poderia ter, de não ter as oportunidades profissionais que eu poderia ter. Então, a minha mãe estava olhando lá para frente e ela dizia, você vai ficar estudando. Porque ela dizia muito isso, lá na frente, você vai ter todo o seu tempo para jogar bola. Né? Isso ela mostrando como ela já analisava o trabalho, porque ainda vai falar para a semana da lei do trabalho. O trabalho está ligado fortemente com o nosso saber, com a nossa inteligência, com o nosso desenvolvimento. Então, o progresso intelectual e moral, né, essas duas espécies de progresso, elas muitas vezes elas não vão marchar lado a lado. A gente fala assim, poxa, a pessoa que está se desenvolvendo intelectualmente, moralmente ela é desenvolvida? Não necessariamente. Tá? E no livro Céu e Inferno, interessante encontrar essa passagem, eu faço uma coisa, tem um site na internet chamado Kardecpedia. Né, se vocês puderem acessar. Eu, quando vou fazer velocidade, eu gosto muito de jogar o tempo no Kardecpedia, porque ele busca o tempo em toda a obra. Ele busca em revista espírita, ele busca em Gênesis, ele vai buscando em vários lugares, e às vezes
um outro conteúdo do Livro dos Espíritos. Então, o Céu e o Inferno tem essa passagem que o progresso intelectual e o progresso moral raramente, olha essa coisa, raramente marcham juntos. Mas o que o espírito não consegue determinar em dado tempo, alcança em outro. De modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. Eis porque se vê muitas vezes homens inteligentes e instruídos, pouco adiantados moralmente e vice-versa. Então eu posso, em determinado momento, estar no avanço moral, intelectual, ou o contrário. Então é interessante perceber que essas coisas, a gente não consegue fazer isso. Esse é um grande desafio nosso. Eu posso estudar, posso ter títulos e posso usar todo o meu saber para desviar dinheiro, para fazer falcatruas. Eu posso usar todo o meu saber para isso. Agora, olha o que é colocado no Kardec como Céu e Inferno, de que num determinado momento essa moral vai precisar avançar. E um dia as duas vão chegar juntas, bem próximas. Só que aí, com essa provocação, eu precisei voltar do Livro dos Espíritos para pegar a questão 780A e a B. Porque como eu achei essa provocação, eu não tinha pensado em trabalhar essas duas. Essas duas trazem a seguinte pergunta: como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Kardec pergunta. E a espiritualidade diz assim: dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Então eu começo a compreender, por exemplo, na ciência que eu faço, eu tenho uma formação, mas eu começo a compreender dentro dessa ciência os detalhes da noção que elas vão me dando, do meu próprio fazer, do meu trabalho, da minha atuação. Eu vou começando a perceber essa dimensão do caminho que eu posso escolher. E na 780B, a pergunta ainda: mas como se explica então? Olha a pergunta do Kardec. Eu falo com o Kardec, como pedagogo e cientista, ele fica o tempo todo, e às vezes ele faz uma coisa interessante, que é perguntar de uma outra forma, e às vezes parece que os espíritos perdem a paciência para isso, mas faz, nós já respondemos isso. Porque Kardec pergunta de um outro jeito. Aí ele insiste: mas como se explica então que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? E a espiritualidade responde: o progresso completo é o alvo a atingir, mas os povos ou os indivíduos não chegam a ele senão passo a passo. Até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se de inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Então nós estamos falando, e aí no sábado do grupo nós estávamos conversando sobre isso. Porque como nós imaginamos que a escravidão é um dos maiores flagelos da sociedade, a escravidão principalmente do povo africano, nós vamos imaginar duas sociedades tidas como evoluídas, a espanhola e a portuguesa, que colonizaram e mataram índios, que escravizaram, e elas eram tidas como evoluídas. Mas olha aqui a coisa de dizer: ele não chega senão passo a passo. E a gente vai ver isso. Nós vamos imaginar que aquilo que Santos Dumont pensou para o avião não foi um avião soltando bombas. Que os físicos, quando pensaram sobre energia atômica para produzir energia, eles não pensaram na bomba atômica. E muitas das coisas que as civilizações pensam e produzem acabam sendo utilizadas para o mal, utilizados para exterminar outros grupos, utilizados para a posse, para o poder, para o domínio. Esse pensamento de Santos Dumont, vocês sabem que ele morre extremamente sofrido, porque ele viu a invenção dele servindo para matar pessoas, né? E ele sente, como você imagina,
né, esse espírito elevado, Santos Dumont, que pensa algo, né, que sirva para a humanidade, e esse algo é deturpado. Mas não é deturpado pelos povos que muitas vezes nós chamamos de primitivos. É isso que é importante pensar. E a própria espiritualidade coloca que exatamente esses povos indígenas que vivem no interior, quilombolas, tribos africanas, eles têm muito mais um senso de felicidade e de coletividade do que os chamados povos de desenvolvidos. Porque o intelecto, o desenvolvimento do intelecto, ele traz uma armadilha muito forte. Ele cria uma ideia de valoração, onde eu, ao desenvolver meu intelecto, eu me acho superior ao outro. E a minha superioridade vai se dar no poder, seja econômico, onde eu acho que preciso ganhar mais. E às vezes as pessoas que estão em determinada categoria ganham 40 vezes mais do que o outro. E isso vai nos afastando de um desenvolvimento moral, mas que haverá de desenvolver. Então, entre os povos civilizados, o primeiro recebe no nosso cérebro todos os estímulos desejáveis, como o João colocou. E por isso, atingir um grau desconhecido. Então, você pega a história do mundo, você vai ver como nós conseguimos compactuar e trabalhar com a natureza. Nós conseguimos descobrir os tesouros da natureza, aprender com eles. Mas a utilização é fundamental. Então, seria necessário que o segundo nível moral estivesse no mesmo nível. Assim nós vimos e vamos continuar a ver em relação a grandes catástrofes, pandemias e por aí vai. Kardec, na Gênese, nos Sinais do Tempo, ele nos alerta que a humanidade tem realizado, tem até o presente, tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta ainda um imenso progresso a realizar, o de fazer que entre si reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que assegure o bem-estar moral. Impossível imaginar que o Brasil seja um dos maiores produtores de alimentos do mundo e que no Brasil se passa fome. Não tem como, essa equação não bate. Que nós possamos, por exemplo, em alguns locais do Brasil, aqui da Bahia, produzir frutas de um grau extremo de qualidade para vender para o exterior. E aquelas frutas de qualquer qualidade aí vende para nós. É impossível imaginar que a gente desenvolva uma lavoura, por exemplo, com um número enorme de agrotóxicos, né, que se produza cada vez mais, produzir cada vez mais, levando pessoas à morte. É inimaginável esse desenvolvimento que a ciência tem nos dados, mas que a gente não tem conseguido criar esse bem-estar moral para nós. A riqueza dos países é muito grande. É como nós falamos, eu não consigo imaginar que algumas poucas pessoas construam um foguete para ir até Marte, pensando em viver em Marte, e essas pessoas cheias de dinheiro não apresentam uma solução para viver na Terra, para desenvolver a vida na Terra. Eu vou desenvolver a vida em Marte. Mas por que isso? Porque esse egoísmo que bate nessas pessoas não leva a essa projeção. E é quase como se eles quisessem ser deuses, né? Definindo onde haverá vida, como haverá vida. Se nós, seres humanos, não estamos vivendo no planeta Marte, é porque não é adequado para essa nossa composição molecular. E é o mais absurdo. Eu vou tentar morar num planeta que é frio, desértico, com temperaturas extremamente graves, e eu não posso morar no local onde o meu corpo está adaptado. Essa ascendência moral, ela é o caminho para que nós possamos ampliar a nossa consciência.
desenvolver enquanto espíritos eternos. Essa evolução ela se dá por 3 caminhos, por vários, mas eu trago 3: o autoconhecimento, a transformação interior, o amor e caridade. E é isso que é importante a gente pensar quando nós estamos falando. Nós estamos vivendo no mundo capitalista, no mundo do lucro, no mundo onde pessoas ficam na internet se chamando de influenciadores, buscando likes, curtidas, buscando seguidores. No autoconhecimento, o Espiritismo vai nos enfatizar a importância do autoconhecimento para a evolução do processo espiritual e moral. Então, de novo, eu vou me desenvolver intelectualmente, mas eu preciso me conhecer, para que eu possa conciliar essa minha evolução moral. Essa jornada de autodescobrimento é fundamental para superar os próprios limites e atingir níveis mais elevados de consciência. No campo da transformação interior, essa evolução espiritual e moral é um processo que se dá de forma gradual e contínuo de transformação interior. Através das práticas, das virtudes e do desprendimento dos apegos materiais, o indivíduo se eleva em direção a um estado de maior pureza e perfeição. Então, nessa noite que vocês estão aqui, e aí quando eu venho aqui várias vezes na semana, ouvi de uma pessoa que me pergunta: o que é que você ganha indo tanto lá no seu espírito? Como a dimensão fosse ganhar e perder. Eu estar aqui eu ganho, ou eu perco algo que está lá fora. Como é que é isso? E eu vou me fazendo a partir dessa transformação interior, trabalhando essa dimensão das virtudes. A virtude da abnegação, a virtude da paciência, a virtude da amorosidade. Eu vou trabalhando isso em mim, que nós podemos dizer: olha, isso é natural em mim. Mas é natural como? É natural quando eu faço uma troca, que eu preciso ir com algumas pessoas para o Rio Grande do Sul, ajudar pessoas, mas eu tenho que botar na rede social, que eu estou lá distribuindo. O que é isso? Que virtude é essa? E no amor e caridade, o Espiritismo vai trazer para a gente como a gente pode enfatizar o amor e a caridade como pilares essenciais para o progresso moral e espiritual. O cultivo dessas virtudes leva o indivíduo a maior compaixão, solidariedade e serviço ao próximo. Só que nós temos também alguns cabos nesse nosso desenvolvimento moral. Para que os homens vivam na terra como irmãos, não basta se ter lições de moral. Importa, desde as causas do antagonismo, atacar a raiz do mal, que é o orgulho e o egoísmo. Kardec fala isso tanto na obra Póstuma, como no livro dos Espíritos, da pergunta 785. Kardec vai trazer isso, junto à espiritualidade, várias vezes, como o orgulho e o egoísmo são duas grandes chagas na nossa sociedade. E ele pergunta: como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Só repetindo a 780, dando a compreensão do bem e do mal, onde então o homem pode escolher. É isso que é importante pensar. Nós não podemos pensar a nossa vida, na filosofia Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Não tem como deixar a vida levar. A gente precisa colocar na nossa consciência que nós escolhemos, sim. Todas as nossas ações são escolhidas por nós, são decididas por nós. Precisamos tomar rédea dessa nossa vida. E esse aperfeiçoamento, ele segue uma marcha progressiva e lenta. Há o progresso regular e lento que resulta das forças, das circunstâncias. Mas quando o povo avança bastante rápido, Deus lhe provoca tempos a tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Aí ele vai dizer que isso pode acontecer abalos físicos, através de fenômenos naturais, ou, exemplo de uma base moral, a vinda de Jesus. Aqui é importante pensar nos abalos físicos,
Nós estamos vendo algumas discussões na internet que o que aconteceu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, teria sido um grande processo da transitoriedade do planeta, da transitoriedade, a transição planetária. Mas ontem mesmo o próprio governador do Rio Grande do Sul disse que ele tinha tido relatórios, mas que ele resolveu fazer uma escolha pelo lado fiscal. Ele teve relatórios, ele afirmou ontem que relatório mostrando a condição climática, que poderia haver grandes chuvas, mas o estado do Rio Grande do Sul passava por outros problemas. Aquele problema fiscal que ele tinha, agora multiplicou por 100. E são escolhas e são decisões. Por isso que a gente não analisa simplesmente algumas coisas que acontecem, porque senão você joga tudo para o divino. E você tira da responsabilidade do homem, a responsabilidade pelo desmatamento, a responsabilidade por estar concretando a cidade toda. Estamos falando da gestão da prefeitura. Os rios de Salvador estão todos sendo tapados. Quando houver uma grande chuva, está se mostrando a cada dia que terá, com certeza a Avenida CM, a Avenida Centenário vão alagar. Falei isso da Vasco da Gama, tudo que está sendo atalhado da Vasco da Gama tinha um rio ali que passava. Essas são decisões das ciências, do intelecto, porque a moral diria: vamos conviver com a natureza, vamos conviver, porque quando nós tiramos toda a vegetação para fazer com que o Estado se torne maior desenvolvimento de soja, de arroz, etc., a gente está fazendo escolhas. Então eu preciso afastar, porque senão a gente joga tudo como obra divina, até mesmo as catástrofes. Não, ele está colocando que alguns abalos sísmicos, alguns fenômenos vêm sim. Eu trouxe um exemplo no sábado, que estava acontecendo, um exemplo do Japão. Eu estou assistindo uma série que mostra o Japão colonial, e onde já tinha terremoto, e mostrando como a sociedade japonesa vem se adaptando aos terremotos, construindo prédios, casas que resistem. Quer dizer, eles consideram um fenômeno natural, mas eles pegam o desenvolvimento do intelecto, da ciência, para tentar se adaptar àquela relação. Então, a humanidade de tempo em tempo passa por isso. Como se processa o progresso? O progresso é resultado do esforço individual. O progresso dos espíritos é o fruto do próprio trabalho. Mas como são livres, trabalham no seu adiantamento maior ou menor atividade. Enquanto os avançam rapidamente, entorpecem-se outros, perdidos em resultados materiais, sem conhecimento da sua imortalidade. Então é muito interessante a lei de sociedade para dizer que nós vivemos juntos. Só que o único momento do progresso, esse que ele está falando, ele é individual. Ele é a partir das minhas escolhas em sociedade, em grupo. Como é que eu convivo no grupo? Tá? Então nós vamos ter vários meios de aprendizado, que são os meios de comunicação, promovendo o aprendizado e ampliando nossa capacidade. Mas aí vem de novo esse homem que, por exemplo, essa humanidade que, por exemplo, durante a pandemia, desenvolveu mais e melhor os meios de comunicação digitais, é os meios que vêm produzindo as fake news, que vêm produzindo desinformação, graves desinformações que muitas vezes nós que estamos seguindo o Espiritismo deveríamos seguir o exemplo de Kardec. Nós recebemos uma mensagem no WhatsApp e a gente passa para frente sem analisar. Kardec dizia: se você tem 10 respostas e uma está errada, descarta as outras 9. Nós não estamos fazendo isso. E nós precisamos compreender que naquele processo de evolução moral, nós temos espíritos encarnados que ainda estão muito atrasados e que não querem essa evolução dos outros, não querem a sua própria e não querem dos outros. A produção de fake news no Brasil hoje é colocada uma das maiores epidemias sociais, porque ela vem matando. Tá? O homem ele tem que progredir, porém isolado individualmente, não é possível por não dispor de todas as faculdades.
Então, olha como é interessante, o progresso é meu, mas eu, para evoluir, eu preciso conviver em sociedade. Através da convivência, ele aprende com a experiência do outro, auxiliando-se mutuamente. O progresso, ele é a aspiração pelo melhor, pelo bem. É a prova da existência em nós de um princípio superior, de alguma coisa grandiosa, quase divina, que nos encaminha para destino mais alto, que nos lança sempre para a frente, nos domínios do pensamento e da consciência. Progredir incessantemente, tal é a lei que rege a vida dos espíritos. Então, essa também foi uma passagem que eu encontrei do Leon Denis, no livro O Progresso. Denis coloca para a gente essa dimensão de perceber que essa evolução nossa é algo divino dentro de nós. Essa evolução da nossa inteligência, como nós ficamos felizes de tomar um 10 numa prova, nós precisamos estar felizes de tomar um 10 numa ação moral. Nós não podemos estar contentes de estar tomando 4,5, 5,5. Isso não é esse caminho da perfeição. E que foram necessários, nessa pergunta, se a gente está evoluindo, mais de 5.000 anos de história registrada, com milhares de guerras, sistemas opressivos, escravidão, genocídios, guerras santas, repressão hedionda, tortura, destruição em massa e também infindáveis lutas pela liberdade, surgimento da imprensa, Revolução Francesa, Revolução Industrial e finalmente duas, e agora estamos na evidência de uma terceira guerra mundial, onde inauguramos o terror nuclear na Segunda Guerra. Tem uma música, que está dando palestra, lembra de coisa. Agora me deu a vontade de trazer uma música de um grupo latino chamado Calle 13, que o título da música é Aguentamos, né? E é muito interessante esse título, porque ele fala que aguentamos, e ele vai falando isso, aguentamos a morte, aguentamos a escravidão, aguentamos a... Ele vai mostrando como o ser humano, nós que estamos aqui, nós não temos nem ideia do que nossos antepassados aguentaram, sofreram, lutaram para estar aqui. Quantas pessoas foram queimadas em fogueiras? O Espiritismo começa tendo seus livros queimados, mas várias pessoas, vários seres humanos foram queimados em fogueiras, foram também crucificados por aquilo que acreditavam. Então imagine mais de 5.000 anos de história nossa registrada, ela vai falar de um grande sofrimento social. Mas olha como é interessante nós estarmos aqui. Nós estamos acreditando que podemos mudar. E qual são os sintomas? O que nós vamos chamar de sintomas da evolução? Espalham-se pelo mundo valorosos indivíduos e organizações de diferentes crenças, visando atenuar ou eliminar os desequilíbrios expostos, incentivando o progresso. Então, continuamente vão surgindo diversos grupos, diversas religiões, em diversos lugares, indivíduos que buscam a evolução da sociedade. Então, o Espiritismo ele vai exatamente influenciar, na humanidade, e Kardec faz uma pergunta: se o Espiritismo vai se tornar uma crença comum, ou será de algumas pessoas? E os Espíritos respondem que certamente ele se tornará uma crença comum e marcará uma nova era da história da humanidade, porque pertence à natureza e chegou o tempo em que deve tomar lugar os conhecimentos humanos. Haverá, entretanto, grandes lutas a sustentar, mais contra os interesses do que contra a convicção, porque não se pode dissimular que há pessoas interessadas em combatê-los, umas por amor próprio e outras por motivos puramente materiais. Mas os seus contraditores, ficando cada vez mais isolados, serão afinal forçados a pensar, como todos os outros, sob pena de se tornarem ridículos. Então, a essência do que nós estamos chamando de espiritismo, que pode vir até ganhar no teu nome, mas a essência daquilo que nós chamamos de amor próprio, a caridade, a transformação do homem, da humanidade, isso é algo também impossível de parar. Tá?
O da 799, de que maneira o Espiritismo pode contribuir, uma delas é essa, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente, destruindo os preconceitos de seita, de casta, de cor. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. No mês de março, nós fizemos toda uma temática sobre a mulher, não foi? Nós mostramos, passado do livro de Espírito, mostrando isso. Não há diferença entre homens e mulheres. Se vocês encontrarem outra religião que claramente vem e diga isso, é isso que a gente fala dos detratores e opositores, porque o Espiritismo vem e fala. Tá? E aí, finalizando, o progresso ele é principalmente o resultado do esforço individual. Tá? Então, essa parte eu já repeti. Então, não é somente o desenvolvimento da inteligência que os homens necessitam, mas de elevar-se em sentimento. E para isso faz-se necessário destruir tudo o que superexiste nele, tudo que desenvolva o orgulho e o egoísmo. Tá? A crença no Espiritismo ajuda o homem a melhorar-se, ao fixar as ideias sobre determinados pontos do futuro. Ela apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque permite considerarmos o que seremos um dia. É, pois, um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina a suportar as provas com paciência e resignação. Desvia o homem da prática dos atos que podem retardar a felicidade futura. E é assim que contribui para a sua felicidade. Mas nunca se disse que sem ele não se possa atingir. Então, essa observação interessante da espiritualidade. A espiritualidade está dizendo que sem o Espiritismo vai se alcançar. Mas ela está falando como o Espiritismo adianta esse processo, nos auxilia a enxergar para além das nossas vendas. Tá? E aqui, para finalizar, eu acabei tentado a pensar, quando eu fiz isso, eu coloquei às 18 horas, quando eu estava vindo para cá, porque eu achei que a palestra estava meio puxando, às vezes, a gente para baixo. Mas olha como é interessante a fala de Emmanuel naquele texto do livro Encontro Marcado. Emmanuel diz assim: não afirmes que já não dispõe de recursos para a revisão e o reajuste da tarefa edificante que te assegura o acesso à espiritualidade superior. Detente, sobretudo, a refletir na bondade da divina providência, que não apenas te aceita os votos de melhoria, mas também te concede os valores do tempo, lembrando de algum modo a organização bancária generosa quando te financia para determinados cometimentos e te reforma os compromissos na pauta de tuas necessidades. Terás interrompido a obra que te vincula a certo grupo de companheiros dedicado a minorar o sofrimento alheio. Mas, se te decides a retomar a beneficência, podes perfeitamente aderir a outra equipe, ou formar diferente grupo de corações para o bendito mister do serviço ao próximo. Desilusões talvez te aniquilaram o canteiro em que cultivavas os primeiros rebentos de esperança e da fé viva. Entretanto, se te dispõe a renovação necessária, nada te impede de rearticulá-lo com segurança em base de novo esforço e sementes novas. É possível que o assédio de adversários gratuitos te haja provocado reações que de improviso te colocaram em regime de incompatibilidade com as ideias nobres que professavas. Contudo, se procuras a sublimação dos próprios sentimentos através de maior compreensão e mais tolerância, a breve tempo recuperarás todas as tuas forças
tanto para aceitar as críticas empíricas, quanto para aproveitá-las em benefício de tuas realizações. Mágoas adquiridas esfriaram-te, provavelmente, o entusiasmo da plantação da verdade e do bem. No entanto, se queres esquecê-las, desculpando com sinceridade inimigos e opositores, depressa descobrirás meios surpreendentes de reaver a confiança no êxito dos encargos que a vida te delegou. Erros cometidos e ofensas inesperadas, contradições e discórdias, contratempos e desgostos surgem diante de nós, do ponto de vista humano, como sendo convites à inércia. Mas, na essência, semelhantes lutas são provas justas e indispensáveis, equivalendo à consulta do plano espiritual acerca da nossa capacidade de superação das próprias fraquezas. Examinamos o grau de humildade, entendimento, amor e fé. Não pretendas estar na posse de qualidades perfeitas. Essa é aquela passagem bem difícil que eu leio. O que pressuporia haver chegados ainda hoje ao nível dos anjos. Todos somos, por enquanto, espíritos imperfeitos, nos quadros evolutivos do trabalho, que nos compete desenvolver e complementar. Desacertando, reacertemos. Errando, abracemos a corrigir. Estejamos convencidos, ante a misericórdia de Deus, de que todo dia é tempo de progredir, aprender, melhorar e renovar. Que Deus nos abençoe. Gostaria de perguntar se alguém tem alguma pergunta, os internautas têm alguma pergunta, para que a gente possa desenvolver. É muito importante que na nossa doutrinária nós reservemos alguns minutos para que as pessoas possam se expressar, possam tirar suas dúvidas, trazer as suas contribuições. Então me parece que entenderam tudo. A gente já viu que a doutrina dos espíritos ela é de uma riqueza muito grande. A gente não vem ao centro espírita só para falar de espírito, de obsessão, só para cuidar do paz. É uma gama de informação que nós temos. A doutrina dos espíritos ela fala do mundo, ela fala de sociedade, fala disso tudo. E é preciso que a gente se entenda. Está o processo da educação do ser imortal, que vai crescer, que vai se tornar espírito puro, que eles precisam compreender as nuances da vida. Vamos passar para o segundo momento. Vamos convidar os nossos velhos passistas, nos posicionar para o passe individual. Nos sintonizar com os espíritos benfeitores, os tarefeiros, que desde cedo já se encontram, se movimentando nessa casa, trabalhando, fazendo o exercício
energia, do ambiente. E agora usando recursos da natureza para nos ajudar, enquanto nós ouvimos a doutrinária, os valores morais, eles estavam nos influenciando para que nós pudéssemos armazenar novas forças que continuam através dos médios fascistas de boa vontade neste momento e se colocam lá o trabalho, inspirando os mesmos a buscar detectar os nossos centros de forças mais necessitados, fazendo o realinhamento, o equilíbrio, e assim o nosso organismo, encharcado dessas energias curativas, faz com que todo o nosso sistema possa responder de uma forma harmoniosa. A alegria de estar nesses benfeitores amigos, com esses dedicados trabalhadores do mundo espiritual e também do mundo físico, uma equipe que se completa no sistema do servir, do cuidar, também do atender. Nós agradecemos a todos eles, também a Jesus, o nosso patrão, pela oportunidade, Senhor, de mais uma vez bebermos na tua fonte inesgotável. Nos dá força, nos dá fé e confiança, para que possamos continuar na linda de transformação da nossa própria individualidade, Senhor Jesus, todos os dias, confiando sempre na bondade inesgotável do Criador. Em teu nome, Mestre, rogando pela nossa humanidade, rogando pelo nosso país, rogando pelos nossos povos que passam pelas provações, e nós te dizemos, te amamos, Senhor, mas que um dia faremos a nossa vontade. Em teu nome, inspirados na tua paz, que vamos retornar ao nosso país. Nós colocamos um ponto final na nossa atividade da noite de hoje. Que assim seja. Tenhamos todos uma boa noite, que Deus abençoe.